Alô, som! Fala galera, sejam bem-vindos aí a mais uma live. Infelizmente o tema não é dos melhores, mas me digam aí se vocês estão escutando, se tá tudo ok, vamos lá. Ao vivaço aqui, me digam aí se o áudio tá ok. Vamos lá, quem puder falando, boa noite. Tá ok? Áudio ok? Me digam aí se tá funcionando, se tá tudo ok. Não tô atrasado não, eu fuso horário. Áudio ok? Posso continuar que eu tô sem retorno, mas eu tô olhando aqui os comentários, hein? Aqui, exatamente onde eu estou... Puta, pior que eu não posso nem mentir porque tem um relógio ali. Que merda, cara. Tem que tirar aquele relógio ali. Eu ia falar 8 em ponto. Pô, aquela merda ali, 8 e 9, cara. Porra, produção, podia ter posto outra coisa ali, né? É foda, mas é o relógio do Bitcoin. Eu só vou tirar aquele relógio quando chegar a 100 mil dólares. Mas vamos lá, galera, 1000 pessoas hoje, obrigado. A gente vai fazer uma live aqui. O tema é o pior possível. A gente está vivendo aí uma tragédia. Já tínhamos vivido algumas. A gente veio de pandemia, depois guerra Rússia-Ucrânia. Agora esse atentado aí bárbaro. E aqui eu queria explicar como vai ser o funcionamento dessa live, tá? Até para que a galera saiba e não seja banida de nada. Eu não quero e não gosto do estímulo ao ódio. Então não adianta a galera chegar aqui e falar de um lado ou de outro, que tem que varrer fulano, tem que tirar ciclano. Aconteceu uma tragédia, tem um grupo específico e esse grupo é o culpado. É isso. Os povos dos dois lados são vítimas desse grupo. Como vai resolver isso é outra história. Qual o intuito desse vídeo aqui, dessa live, tá? Explicar para vocês, como economista, os impactos desse caos. Se isso for aumentar, se não for. Baseado em que eu fiz isso? Num estudo. Eu passei o dia inteiro estudando. O que já aconteceu no passado? O que não aconteceu? Como é que está o mundo? Então eu vou tentar fazer em 15, 20 minutos um resumo de tudo que vocês precisam saber em relação ao que está acontecendo e à economia. E para mim não é fácil. Ah, Charlan, mas eu queria uma coisa mais geopolítica. Eu queria saber do conflito. Eu fiz um vídeo ontem. Se essa história piorar, aí eu volto aqui com novos vídeos. Mas a ideia, pessoal, não é estimular o ódio. Qual a vantagem que eu tenho do meu público? Eu tenho todo tipo de gente, mas todo mundo do bem. Dificilmente você vê muito ódio nos comentários e tal, então a gente não quer estimular isso. Mas eu preciso falar de economia. Conversados, eu vou olhar agora os comentários aí. Vai ser o melhor vídeo que vocês já viram com conteúdo econômico sobre isso. Vamos lá, que bom que vocês estão me escutando, hein? Que bom que vocês estão me escutando. Vamos lá, galera, é o seguinte. Vocês já sabem o que aconteceu há coisa de 2 dias. A gente não sabe se esse conflito vai piorar muito. Eu espero que não piore. Então eu estou trabalhando com os dados de hoje. Se amanhã essa guerra acabar ou piorar, eu volto aqui de novo. Porque aí o cenário mudou, combinado? Se vocês tiverem perguntas, deixem nos comentários. Então vamos lá, eu vou abrir aqui, trazer as informações para a gente poder falar. Tá aqui, eu tô com todos os dados. No momento, olha só, nós temos algumas guerras no mundo. E isso aqui piora muito a situação. Israel-Hamas agora, eu acho que a gente poderia até trocar, é Hamas-Israel, eles que começaram. Azerbaijão e Armênia, Nagorno-Karabakh, acho que muita gente aqui já ouviu. Tem a guerra entre a Rússia e a Ucrânia, muita gente está falando que a Rússia tem um dedo nesse conflito do Hamas para criar confusão, é difícil a gente falar. Guerra da Síria, ninguém mais fala da Síria, cara. Olha que loucura, né? Ninguém mais fala, mas a guerra tá lá. E a guerra civil no Iêmen, também quase ninguém falando. Por que eu estou trazendo isso? Para mostrar para vocês o seguinte, o mundo está num momento muito tumultuado. Mas sempre foi assim. Então, ao longo do tempo, nós tivemos várias guerras e agora está sendo assim também. Pô, Charlão, você acha que poderia ser diferente? Eu acho.
se o Biden não fosse tão fraco, será que a Rússia teria invadido a Ucrânia? Será que o Hamas teria feito um atentado dessas proporções? Eu acho que não, mas eu não tenho como garantir. E vocês sabem que eu não gosto muito de garantir nada. Então, o primeiro ponto aqui é, o mundo no momento tem algumas guerras e eu acredito que um Estados Unidos fraco piore a situação, tá? Então, esse é o cenário. Pô, Charlão, vou sair da live preocupado. Calma, porra. Olha isso daqui. Vocês lembram da Guerra dos 100 Anos? Vocês estudaram isso no colégio, né? Que é a Guerra dos 100 Anos que não durou 100 anos, mas foi de 1337 até 1453. França e Inglaterra ficaram ali brigando. Não foi uma guerra única, tá? Ela foi e voltou, foi e voltou, foi e voltou. Igual essa questão Israel-Palestina. Então, para quem acha que isso nunca vai ter solução, que as pessoas sempre vão se odiar, nós estamos olhando aqui uma guerra no passado, tudo bem que tem muito tempo, mas como é a relação entre França e Inglaterra hoje em dia? Você consegue ir da França para a Inglaterra, da Inglaterra para a França? Consegue. Os dois países não foram aliados na Segunda Guerra Mundial? Aliás, a Inglaterra ajudou muito a libertar a França. Então, o ponto que eu trago para vocês aqui é que provavelmente nós não veremos a paz na região. Eu acho que difícil, tá? Paz que eu digo das pessoas se abraçando. Mas eu acredito que daqui a 100, 200, 300 anos a gente possa ter a paz. Então, antes de eu falar dos dados econômicos, eu só queria falar isso, que estamos num péssimo momento, mas eu acredito ainda na paz e trouxe aqui um dado interessante para vocês. Um lugar que já teve paz. Mas vamos lá. O que a gente tem de dado hoje? Eu vou falar muito sobre petróleo e investimentos aqui. Bolsas da Europa fechando em queda, pressionadas pelo conflito. Cara, esse é um negócio meio esperado, porque trouxe mais incerteza. Vocês que me acompanham aqui há muito tempo, vocês já sabem, a gente pode ter uma notícia boa, uma ruim, mas são notícias, e a gente pode ter incerteza. A pior coisa para os mercados é quando existe incerteza. Por quê? Porque, cara, você não sabe o que vai acontecer, você não sabe onde investir, você não sabe o que vender. Então, para a Bolsa de Valores e para todo mundo, a incerteza é uma merda. Seria até melhor que todo mundo soubesse, a IRA está envolvida, a Rússia vai acontecer isso, aquilo, papapá. Ah, então o cenário é esse. Agora não. Agora ninguém sabe o cenário. A gente pode desligar aqui, está acontecendo alguma coisa bizarra. Então, esse dado aqui é importante para vocês. E a gente vai falar também da dívida americana, tá? A União Europeia suspendeu 3,8 bi em ajuda à Palestina, e a gente já vai falar dos motivos disso daqui. A questão aqui, a União Europeia estava mandando muito dinheiro para lá. Os caras estão cheios de armamento, falando que está faltando remédio. O que a União Europeia pensou? Porra, vamos segurar o dinheiro porque esse dinheiro está sendo usado de forma errada. Pô, Charlão, você é contra mandar dinheiro? Particularmente não. Porque se os caras estão precisando de ajuda humanitária, você tem que enviar. Só que eu não sei se via dinheiro. Eu acho que você vai ter que começar a mandar alimento, medicamento, direto, porque o dinheiro está caindo nas mãos erradas. Esse é que é o grande lance. Então, mais um dado econômico aqui. A União Europeia suspendeu a grana que mandava lá para a Palestina e não era pouco dinheiro. O Catar está negociando a libertação dos reféns. Até onde a gente sabe tem cerca de 150 reféns. Alguns parece que... É que eu não posso falar algumas palavras na live, senão a live cai. Deram cabo desses reféns. Eles estão sendo torturados, uma porrada de coisa. E parece que o Catar está tentando intermediar. O Egito também. A gente já vai falar de dados econômicos. Só estou trazendo últimas informações que a gente tem até agora. Muita mentira nas redes sociais. Então circula muito essa imagem aqui do mapa da Palestina, né? Que a Palestina seria todo aquele território, Israel foi comendo o território. Embaixo a gente tem um mapa um pouco melhor, teve uma resolução da ONU, e aí os países árabes não aceitaram. E muita gente me fala, ah, Charla, mas é o seguinte, cara,
aquele território se chamava Palestina. O que, que os judeus estão fazendo lá? Bom, os judeus moravam também naquele território chamado Palestina, então não eram só palestinos, tinha parte judeu e parte árabe. E, deem uma olhada nisso daqui, olha que engraçado, antes de chamar Palestina, se chamava Judéia. Então, essas narrativas que tem uma galera do ódio na internet, pô, Israel ocupou tudo aquilo ali, tem que sair. Galera, não é para ir por esse caminho. Isso é uma narrativa de mentira e tudo mais. Até dizem, né? Numa guerra, a primeira vítima é a verdade. Então, cuidado com o que a galera fica plantando, mas tá aí, na origem de tudo, chama Judéia. Não preciso falar por quê, né? Provavelmente porque tinham judeus ali. Alemanha, Reino Unido e Itália prestaram apoio incondicional a Israel. Agora, mais alguns países estão prestando ajuda. O índice do medo disparou. A gente já falou aqui sobre o índice do medo, que é um índice que acaba medindo a volatilidade. E agora eu queria falar com vocês, vou começar pelo turismo. Agora a gente vai passar por várias áreas: turismo, petróleo, dólar, juros, ouro, cripto. Eu passei o dia estudando, inclusive o comportamento em outras guerras, para a gente entender o seguinte: o que pode acontecer com o mundo daqui para frente, baseado nas informações que nós temos em cada área. E aí com o mundo eu digo o Brasil também. A gente já consegue entender alguns pontos, tá? Então, primeira parte, turismo, que é importante para várias regiões. As ações das companhias aéreas acabaram despencando. Por quê? Porque além das companhias aéreas terem cancelado vários voos, a gente não sabe o que vai acontecer, tem até medo de atentado hoje em dia, o turismo pode diminuir. As pessoas começam a ficar com medo. Teve gente me mandando inbox no Instagram, em vários lugares: poxa, Alan, que merda, você conhece Israel? Eu falei: pô, conheço. Pô, eu tava indo ano que vem, tô pensando em cancelar. Outro ponto: se o preço do petróleo subir, bate na madeira, tomara que não suba, chegar a $150. Aí o combustível de aviação vai subir muito. As passagens vão disparar, as viagens diminuem. Então, olha que louco. Para quem gosta de economia, para quem quer entender o mundo, acontece um conflito e todo mundo é atingido economicamente. E aí você tem que entender até como você é atingido, como seu negócio é atingido. Mas está aqui, as ações das companhias aéreas já começaram a sentir. Israel tem um número de turistas muito grande, recebe muito turista. Pô, todo mundo quer conhecer Jerusalém, Israel é lindo, é um lugar tranquilo. Tirando o que aconteceu agora, você pode andar tranquilamente, você não precisa ter medo de ir para Israel. Eles estão em guerra lá, mas a hora que acabar, eles vão resolver e você vai poder ir para Jerusalém. É muito mais tranquilo que muitas cidades brasileiras. Ou seja, o turismo lá é muito grande. Pô, você que é cristão, você pode ir para lá, não vai acontecer nada com você. Pode ir no Santo Sepulcro, inclusive Jerusalém. O que é bacana de Jerusalém? Que é uma cidade que tem uma parte nova, mas tem uma parte velha. Israel mantém tudo. Israel respeita. Igreja, mesquita, tem tudo lá. Você anda e, porra, tu toma café num lugar e aí o cara te diz: aí, tá vendo ali? Porra, ali foi onde Davi amarrou o cadastro dele, não sei o quê. Porra, tá vendo ali? Jesus contou uma piada pra alguém ali. As coisas aconteceram na região. É muito louco isso. Tanto que quem já foi em Jerusalém sabe, você se arrepia todo, é uma outra energia, é um negócio muito difícil de explicar. Então Israel recebe muito turista, porque é um lugar de paz. Você pode ir, qualquer que seja a sua religião, não tenho religião nenhuma. Posso ir para Jerusalém? Porra, deve ir para Jerusalém. Se você gosta de história, respira história. Então, quando eu estava falando do turismo, além das companhias aéreas perderem combustível e tal, vários países podem perder turistas, como Israel. Israel pode perder muito turista. Mas não é só Israel. Olha só, o Egito tem um plano ambicioso para crescimento no número de turistas. E agora? Será que você que estava pensando em ir lá para o Egito,
Aí tua esposa chega para você e fala, amor, eu tenho aqui duas propostas. Estava pensando em ir para o Egito ou pensando em ir para a Grécia, para Nova York. O que você se sentiria mais tranquilo agora? Para outro lugar. Então, os próprios países no entorno podem sentir. Catar, Arábia Saudita. Eu não vou me estender, eu queria encerrar esse ponto do turismo aqui para a gente falar sobre outros assuntos, mas eu acho que vocês entenderam. Medo de voar, preço do combustível aéreo e para muitas regiões, principalmente Israel, Egito e aqueles países do entorno, as pessoas vão ter medo. Eu acho que isso é um negócio, praticamente óbvio, né? Fica uma coisa muito óbvia. Depois a gente tem que falar sobre o petróleo. É o tema principal. Ah, Charles, mas eu não gosto de petróleo, eu não preciso do petróleo. Meu irmão, vocês não têm noção dos impactos do preço do petróleo em qualquer coisa da sua vida. Tanto que eu vou mostrar aqui o que aconteceu na década de 70, que ninguém nunca te mostrou, tinha que ser ensinado no colégio. Olha só aqui em relação ao petróleo. Vamos lá. Nós temos vários países produtores hoje em dia, já se disseminou muito a produção, né? Se distribuiu, não é mais só na questão da OPEP. Tem que tomar cuidado para quem acha que é só lá no Oriente Médio que tem petróleo. Os maiores produtores estão aqui, Estados Unidos, Arábia Saudita, Rússia, está super atualizado desse ano já. Então a gente tem 20 milhões de barris os Estados Unidos, 12 milhões a Arábia Saudita, 10 milhões a Rússia. Olha como a Rússia é um player importante. E aqui embaixo tem o Irã, com quase 4 milhões de barris. Então vocês já estão vendo o seguinte aqui. Olha que louco. Os Estados Unidos é o maior produtor. Nem sempre foi assim. Então, os Estados Unidos já não dependem tanto do petróleo do Oriente Médio. Por isso também muita gente diz que eles tiraram o pé do Oriente Médio por isso. Não é só isso, mas vocês têm que entender que é importante. A Arábia Saudita cortou 1 milhão de barris por dia. Por isso que o preço tinha subido. A Rússia também cortou um pouco. Então, esses caras controlam muito a produção mundial e o preço mundial. E o Brasil? Calma, porra. A gente vai falar sobre todo mundo aqui em relação ao petróleo. É o vídeo mais completo que vocês vão ver por aí, inclusive na economia americana. O Irã negou ajuda ao Hamas. Tá todo mundo falando que o Irã ajudou. O Irã tá dizendo que não. Mas o Irã é um player importante. Por quê? Porque aqui, ó, a gente tem o Estreito de Hormuz. Tomara que vocês estejam vendo aí bem no mapa. Me digam nos comentários. O petróleo da Arábia Saudita, Iraque, Irã, Kuwait, Catar, Bahrein e Emirados Árabes passa por aí. Então, se der uma merdinha ali, ó, preço do petróleo dispara. Dizem que de 25% a 35% da produção de petróleo passa por ali. Liga com outros países, as exportações são feitas por ali. E muita gente nem sabe disso. Então, um problema no Irã, ou com o Irã, primeira coisa que o Irã vai fazer é trava o Estreito de Hormuz aí. Mas vai cagar a economia mundial. Porra, é pra isso que é pra cagar mesmo. Esse é um ponto importante aqui em relação ao petróleo, tá? Em relação ao petróleo. Mas tem mais. O Irã e a Arábia Saudita, que nós já vimos que são países importantes, estão entrando nos BRICS. Isso acabou de acontecer, por isso estou falando, esse vídeo está super atualizado. O Irã e a Arábia Saudita estão entrando nos BRICS. Quais as consequências disso para esses países? O que vai acontecer agora? Porque dizem que o Irã tem uma chance grande de entrar nesse conflito. E aí? E o que pode acontecer caso o Irã entre e a gente tenha uma escalada nessa história? Já os Estados Unidos, eu trouxe um gráfico bacana aqui para vocês verem, que nos últimos anos eles sempre tiveram um consumo grande, olha que bacana, e a produção agora chegou praticamente no consumo. Aquele país que na década de 70 e 80
poderia parar sem petróleo? Eles têm uma mega produção. Charlão, e o Brasil? Calma, porra, eu vou falar, cara. A gente vai falar do mundo inteiro aqui. Várias coisas, dólar e uma porrada de coisa, tá? Mas falar da economia americana e do petróleo é importante. Porque os Estados Unidos estão liderando a produção de petróleo. Eles conseguiram passar a Arábia Saudita. Por que eles conseguiram passar a Arábia Saudita? Porque eles têm lá aquele gás de xisto lá, que eles furam no chão lá, no meio do nada, e tiram petróleo. Então, olha como de 2005, 2006 para frente, a produção de petróleo americana aumentou, diminuindo a dependência. E isso faz toda a diferença. Pô, eu tô falando que a maior economia do mundo não depende tanto de outros países. Óbvio que depende, que se o preço subir, caga a inflação de todo mundo, a gente também vai ver isso, mas é um dado que pouca gente tem, porque as pessoas me perguntam isso. Pô, Charlão, o Irã e a Arábia Saudita podem ferrar a economia americana deixando de mandar petróleo? Não. Não, porque eles têm lá, tem Golfo do México, tem uma porrada de coisa. Canadá também tem outros produtores. É importante que vocês saibam isso. Obrigado, 6 mil pessoas na live. Obviamente o preço do petróleo disparou. Agora, um pouco antes de começar a live, estava acima dos 88 dólares, sendo que a Petrobras já falou que teme uma volatilidade no preço dos combustíveis e tem que temer mesmo. Porque, pô, o dólar estava 4,73, tá acima de 5,10. O petróleo estava 85 dólares, está 88. Se subir mais um pouquinho, a Petrobras vai ter que subir os combustíveis. O que eles devem fazer, pelo que eu li? Segurar um pouco, tentar segurar e aí depois solta o preço se der merda. Mas a gente bate na madeira, gente. Vamos torcer para isso acabar logo e não dar nenhum problema. Mas aqui a gente deve fazer isso. Como foi na guerra do Yom Kippur, que é a guerra que está sendo comparado a essa agora, né? Então foi ali em 73. Pessoal, olha o que aconteceu com o preço do petróleo. Não acho que isso vai acontecer agora, tá? Não acho. Só que na década de 80 o mundo quebrou. Por quê? Porque em 67 nós tivemos a Guerra dos 6 Dias, 73 Guerra do Yom Kippur, quando invadiram Israel, e 79 a Revolução no Irã. O preço do petróleo não aguentou, disparou. Preço do petróleo disparou. Vocês que me acompanham no meu canal, que me acompanham, já sabem. Se o preço do petróleo disparou, todos os preços dispararam. Se todos os preços dispararam, a inflação disparou. Se a inflação disparou, os juros disparou para conter a inflação. Então, por causa dos conflitos da década de 70, o mundo inteiro quebrou na década de 80. Pô, Charlão, para de vender susto. Não estou vendendo susto, eu não acho que isso vai acontecer agora. Mas é um momento de trazer esses dados para vocês. Pelo menos para que todo mundo aprenda um pouco de história. Só que naquele momento o mundo inteiro dependia do Oriente Médio, que eu também já mostrei para vocês. Esse fato que aconteceu. Ao longo da história aqui mais recente, a gente vê isso. Então, na guerra Irã-Iraque teve problema no preço do petróleo, a guerra do Golfo também. E agora a gente está nesse patamar de preço. Em relação ao Brasil, que eu queria falar, porra, a gente é brasileiro, e eu vou falar do Bitcoin, tem gente perguntando nos comentários, já vou falar. Em relação ao Brasil, a gente está debatendo a exploração do petróleo na foz do Amazonas. Estão falando em 30 bilhões de barris, tá? Porra, mas não pode poluir aquela região? Olha, a Petrobras sabe explorar. As outras empresas também. É questão de você ter um certo nível de segurança e tal. E outro ponto. O Brasil está estudando explorar. A gente está lá estudando, vamos ver e tal, não tem licença. Do ladinho, malandro já está furando e tirando tudo. Do Guiana, uma porrada de gente. Eu acho até que os caras estão fazendo o seguinte, fura para baixo e fura para o lado. Estão tirando o nosso petróleo. Depois vão tirar o deles enquanto a gente não tira.
E eu sou favorável a tirar todo o petróleo que a gente tem no solo já, no solo e no mar. Por quê? Se daqui a 50 anos dizem que a gente não vai mais precisar do petróleo, e a gente tem petróleo, e a população está passando fome e precisando de educação, tira toda essa riqueza e vamos vender logo. Vai tirar quando? É importante falar isso do Brasil. Tem até mais dados aqui. Então essa área aqui, a Petrobras quer explorar, não sei se vocês estavam sabendo disso. Esse é o mapa, a margem equatorial. Vocês estão vendo aqui Rio Grande do Norte, Ceará, Maranhão, Pará. E eu botei uma seta, olha só, na Guiana Francesa. Os caras estão ficando riquíssimos com esse petróleo daqui, enquanto a gente está pensando em estudar. Ó, já tem várias empresas aqui explorando. Então, quando a gente fica discutindo, vamos explorar ou não vamos explorar? Vamos fazer isso ou não vamos? Vamos criar imposto pra cacete, só que imposto no brasileiro. Tem uma mina de petróleo. Tem uma mina de petróleo. Pode dobrar as nossas reservas estimadas aqui. E pode acontecer. É importante a gente entender isso aqui. A Guiana, por exemplo, olha aqui como está a produção dos caras disparando e em que nível que os caras devem chegar. É um negócio absurdo, tá? É muito importante que vocês entendam. Guiana já descobriu 75% do petróleo do Brasil. O país tem 11 bilhões de barris de petróleo na região, desde 2015 produz. E a gente aqui estudando. Suriname também está produzindo. O Brasil tem quase 15 bi de reserva e pode ter mais 15 lá. Pô, Charlão, cheguei agora na live aqui, 7 mil pessoas, quase não estou entendendo. Não era de Israel? Sim, a gente está falando sobre o conflito. Só que eu já falei sobre o conflito propriamente dito. Esse vídeo é para falar sobre os impactos econômicos. Então a gente está viajando em vários assuntos que eu passei o dia estudando para poder trazer. Petróleo talvez seja o mais importante, porque lá é uma região produtora. Então, além de ter mostrado para vocês o mapa e quem produz, eu falei dos Estados Unidos e do Brasil. O Brasil poderia estar muito melhor nessa questão da produção do petróleo, tá? Aproveitei para falar algumas coisas que vocês já sabem. E os juros? Vai dar merda? Calma. Vamos lá. O que pode acontecer com os juros? Juros futuros operam em alta em dia de feriado nos Estados Unidos após ataque de Israel. Foi o que eu disse para vocês. Tudo com volatilidade. Bolsa europeia caindo, o índice do medo subindo e aí, naturalmente, os juros também estão subindo. A gente vai falar um pouco melhor sobre isso. A pergunta que interessa para a gente aqui no Brasil é se a Selic vai cair. Porque nós já tivemos duas quedas. Essas duas quedas nós tivemos. Agora, tem um planejamento para mais duas. Que vai cair? Se o petróleo chegar a 110, 115 dólares, me digam nos comentários aí. A inflação vai subir. Vocês acham que o Copom vai derrubar a Selic? Ou vai deixar no mesmo nível? Subir acho que até não. Mas se o petróleo bater 100 dólares, dólar 5,50, aqui ó, meu irmão, segura a Selic aí. Ah, vão reclamar. Deixa reclamar. Deixa reclamar. Vocês não acham que é isso que vai acontecer? Eu vou até olhar aqui os comentários. É isso aí. A galera sabe. Então, será que vai cair? E se não cair, o que vai acontecer com a Bolsa? Vocês estão entendendo quantas questões que impactam o Brasil nesse conflito aqui? Chefe de fundo do JP Morgan diz que juros de título americano pode chegar a 6%. O juro lá chegando a 6%, vocês já sabem o que vai acontecer com o juro no mundo inteiro. E aqui no Brasil, o Galípolo, que provavelmente vai ser o próximo presidente do Banco Central, disse que o cenário internacional não deve interferir em corte de juros no Brasil. Acho prematuro falar isso. Óbvio que ele está falando, tipo assim, fiquem tranquilos. Mas eu acho prematuro falar isso. Porque se a situação começar a escalar, aí a coisa vai ficar feia. Petróleo e dólar. São as duas coisas que vocês têm que olhar, tá? Petróleo e dólar. Já vão acabar aqui, galera. Calma. Olha o que aconteceu lá na década de 80 que eu falei para vocês com o choque do petróleo. O Banco Central americano elevou a taxa de juros nos Estados Unidos para 21,5% ao ano. O barril do petróleo, por causa da Revolução Iraniana, que eu falei para vocês em 79,
saiu de 15 dólares para 60 em valores atuais. Acho que na época ali, por causa do Yom Kippur e depois da Revolução Iraniana, saiu de 4 para 12 e depois subiu mais ainda. Para que vocês tenham uma ideia, esse impacto aqui é como se hoje o preço do petróleo fosse para entre 350 e 400 dólares. Isso significaria uma gasolina de 15 reais, 20 reais o litro. O litro. Não acho que vai acontecer. Mas eu tenho certeza, vocês podem me falar nos comentários, que muita gente aqui não sabia que o juro americano bateu 20% lá atrás, por causa do choque do petróleo. Por causa do choque do petróleo, para que vocês entendam todos os impactos disso. Muita gente não sabia dessa história, né? Como é que a gente está agora? Bom, eu dei uma olhadinha, saiu esse gráfico aqui hoje, até um cara lá postou, um cara que eu sigo bacana, um analista, que a situação nos Estados Unidos já está complicada. Então a taxa de juros para empréstimo de automóvel já está na faixa de 8,30. É o valor mais alto em 20 anos. Significa que se o juro subir mais, cara, os caras vão ter financiamento de carro igual a gente aqui, meu irmão, que paga um valor absurdo, 3 carros para 1. Isso paralisa a economia. Ah, mas eu não gosto dos Estados Unidos, eu quero que os Estados Unidos se foda, isso aqui. Tá bom, mas arrasta a gente, cara. Arrasta a gente. Então, o que você precisa entender? Ainda vou mostrar algumas coisas, tá? Cripto, ouro, tal, vai ser rapidinho, dólar. Você precisa entender que o cerne desse conflito vai gerar na questão econômica, no preço do barril do petróleo. Que se subir, vai afetar a inflação e vai afetar a taxa de juros, paralisando a economia mundial. E eu juro que eu não tô vendendo susto aqui para vocês. Então vamos acelerar. Em relação ao dólar, nas últimas semanas o dólar tem subido. E aqui eu trouxe o índice do dólar para vocês, que é o DXY, que é o dólar contra uma cesta de moedas. Óbvio que o dólar tem caído como um valor, né, com as reservas mundiais. Ele já caiu em termos de alocação, mas continua muito relevante. Então eu peguei a comparação aqui entre o dólar e o euro. Vocês podem perceber uma queda do dólar, mas ele continua muito relevante. Então não acredita quando o pessoal fala, pô, o dólar morreu. Tá morrendo. Tá morrendo, assim como tudo morre. Mas ainda vai demorar um tempo. O Brasil andou fazendo transação com a China nas moedas locais, muita gente quer começar com isso, mas o dólar vai continuar relevante. E me chamou a atenção, nesse conflito agora, a junção entre Estados Unidos e União Europeia. Uma voz só. Há muito tempo a gente não vê isso, tá? Há muito tempo a gente não vê isso. Mas os Estados Unidos ainda continuam hegemônicos. O que pega nos Estados Unidos, que também pode piorar muito em relação a essa guerra, é que a dívida americana já está em 33,5 trilhões. Eu me recordo que há pouco tempo eu acompanho muito essa dívida, né? Ela estava em 31,4 trilhões. Há pouco tempo, 31,4. Agora, cadê? Vou botar aqui de novo, ó. 33,5. Cara, tá subindo numa velocidade absurda. Dá para resolver? Até dá. Vou mostrar para vocês aqui, ela já subiu muito e caiu. Mas nesse ritmo tá complicado. Aí os Estados Unidos estão ajudando a Ucrânia, estão dando muito assistencialismo, agora prometeram ajuda para Israel. Se nós tivermos um conflito aberto lá, com a entrada americana, a dívida vai subir muito, porque numa guerra a dívida sobe muito. Olha quantos impactos a gente tem por causa de um conflito, caso ele aconteça, vamos torcer para não acontecer. E eu trouxe aqui, ó, vocês podem ver que em 1945, como proporção do PIB, na Segunda Guerra, a dívida americana cresceu muito, depois caiu, depois subiu de novo, e aí, em função da pandemia, obviamente, a dívida acabou subindo demais. Então tem solução, tá? Ouro. O que aconteceu? A procura aumentou hoje, o ouro deu uma subidinha, ouro que vinha caindo, a gente percebe aqui que o ouro subiu muito ali, chegou nos 2.050 dólares, agora já estava em 1.800 e pouco, e hoje deu uma subidinha, mas não muito relevante. Quem tem a maior reserva de ouro ainda é os Estados Unidos, seguido da Alemanha, Itália, França e Rússia.
Rússia e China vêm aumentando as suas quantidades de ouro. Bitcoin, o que pode acontecer com o Bitcoin? Bom, o Bitcoin continua na mesma, nós não tivemos um impacto muito grande em relação ao Bitcoin, tipo, subiu muito, caiu muito por causa desse início de conflito que a gente quer, todo mundo aqui quer que isso acabe logo, todo mundo aqui quer. O Bitcoin não teve nenhuma grande modificação e o que saiu na mídia é que o Bitcoin ele tem um teste aí de preservação de valor, né, para a gente ver se ele vai cair ou não com esse conflito. Outro ponto importante para a gente fechar é que Israel perde muito, além das vidas, toda a tragédia e tal, e o problema do turismo que eu mostrei para vocês, Israel perde muito pela questão das startups. Por quê? Porque Israel é o país das startups, Startup Nation. Várias empresas surgiram lá. E aí, o que acontece? Com esse problema da guerra, de 300 mil reservistas serem chamados, as startups param, fora o financiamento para elas. Então, provavelmente, nós teremos um problema em relação a isso também. Pessoal, vamos lá. Então, falamos das principais notícias, falamos de petróleo, dólar, ouro, dívida, Brasil, juros, Selic, tudo aqui em 35 minutos, tá? O que a gente vai combinar? Eu farei novos vídeos, alguns sobre o conflito e alguns sobre economia, que nem foi o de hoje, tá? Eu peço que vocês me deixem nos comentários as dúvidas que vocês têm sobre esse conflito, sobre a economia, e aí nos próximos vídeos eu vou falando. Eu espero que meu próximo vídeo ou live seja falando do final desse conflito. Obrigado a todo mundo aí, 7 mil pessoas que estão aqui na live, e até a próxima. Deixa aí nos comentários a sua dúvida. Valeu, galera. Agora eu vou lá pro Instagram tirar mais dúvidas de vocês. Obrigado a todo mundo que tá aí.